Nesta noite eu quero falar acerca de necessidades. Eu quero falar acerca de fragilidades do ser humano. Quero falar sobre problemas que passamos. Quero falar acerca da forma como Jesus intervém sobre essas necessidades. O tema da mensagem desta noite é Jesus e as carências humanas. Amém? Tem alguma pessoa carente aqui entre nós? Talvez você não tenha entendido o comentário e durante a palavra eu creio que Deus vai falar ao teu coração. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu apresento este momento diante do teu altar, ó Pai, aonde iremos ser edificados com a tua palavra, com o pão da vida. Nós iremos nesta noite, ó Pai, crescer como igreja. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, dá-nos, ó Deus, entendimento. Dá-nos, ó Deus, a capacitação necessária, Pai, para poder ouvir os teus princípios nesta noite e guardar no nosso coração. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos, ó Pai, lançar sementes novas. Nós queremos transformações. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, ajuda-nos nesta noite. Tira toda a distração, tira todo o roubo da nossa atenção. Em nome de Jesus, ó Deus, tudo aquilo que vem, ó Pai, para roubar o nosso foco, que seja anulado pelo poder que há no nome do Senhor. Nós declaramos que a única liberdade que há aqui nesse lugar é para o teu Santo Espírito, Pai, para fluir aqui, Senhor, entre as cadeiras, ó Pai, tocando o coração de cada um que aqui entrou nessa noite. Queremos, ó Deus, sair daqui impactados pela tua palavra, Pai, que a tua palavra seja vida em nós. Portanto, em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos resistência zero, Pai. Nós não iremos resistir ao teu mover. Portanto, vem e cumpra, Pai, aquilo que o Senhor determinou para nós nessa noite. Em nome de Jesus, acampa os teus anjos aqui, quantos necessários forem, e venha, Pai, em nome de Jesus, a nos mostrar acerca das carências que nós temos, para que possamos assim, como igreja do Senhor nessa terra, sermos transformados, ó Pai. Cura-nos, liberta-nos, em nome de Jesus. Amém. Glorifica o nome do Senhor. Jesus e as carências humanas. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 30. Talvez você já tenha lido acerca dessa passagem. Mas eu quero compartilhar aquilo que Deus falou ao meu coração nessa noite acerca desse tema. Talvez você nunca tenha escutado acerca das carências humanas nesta passagem, a primeira multiplicação de pães e peixes. Amém? Marcos 6, capítulo 30, versículo 30. Evangelho de Marcos 6, versículo 30. Nesse semestre ainda nós teremos, amada comunicação, nós teremos a Bíblia no telão. A joinha tem mais fé que você. Declara em nome de Jesus, nós teremos. Como? Eu não sei. Amém? Ligado na terra, ligado no céu. Agora a comunicação se vira com a minha joia, que ela levantou a mão e declarou, em nome de Jesus. Marcos 6,30 diz: e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele lhes disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé, de todas as cidades,
e ali chegaram primeiro do que eles e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e às aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver, e sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 alcofas cheias de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Amém? Esse texto fala acerca da primeira multiplicação. Se fala, dá esse nome à primeira multiplicação, é porque houve outra. Houve uma segunda multiplicação. Na segunda multiplicação, existe também um impacto forte, mas nada se compara à primeira multiplicação. Porque na segunda multiplicação já havia ocorrido uma delas. Eles já sabiam que o nosso Senhor, o Mestre, ele era habilitado, ele tinha poder para multiplicar. Então digamos que o choque não foi tanto quanto o da primeira. A primeira vez ela é diferente, amém? Por mais que a segunda seja forte, a primeira ela é surpreendente. E assim foi o que ocorreu com todos os seus discípulos, que ficaram surpresos diante do poder do seu Senhor, como também de todos que ali estavam, eram homens, mulheres e crianças, amém? Uma multidão de pessoas carentes, uma multidão de pessoas que tinham necessidades, mas necessidades que iam além da fome. Eu quero nessa noite trazer algumas necessidades que estão neste texto, para compartilhar a vocês. Eu quero que vocês compreendam o que o Senhor quer falar conosco nessa noite, amém? Acerca dessa carência que existe neste texto, a carência que existe no nosso povo, a carência que existe em nós, amém? Antes do problema aparecer, antes da gravidade do problema vir à tona, antes da chegada da comida, a hora que todos se preocupavam porque viam que a multidão não parava de crescer, os discípulos já pensavam na hora de despedir ao povo, porque o tempo já ia passando, o tempo ia se estendendo, e o povo já estava ali há muito tempo ouvindo as palavras do Mestre, e não havia uma quantidade que pudesse suprir a todos. Imagina você hoje recebendo pessoas na sua casa sem ter algo a oferecer, você já se sente mal. Imaginem ali aqueles discípulos vendo aquele povo fiel ali, ouvindo ali aquelas palavras durante tanto tempo, todos ali apresentados diante de carência, os apóstolos e os homens espirituais e homens naturais, todos ali diante do Mestre, diante de uma situação. Muitas vezes nós temos um pouquinho de intimidade, um pouquinho de conhecimento de Deus, nós já acreditamos que nós não passaremos por necessidades.
Afinal de contas, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como pode um cristão passar necessidade? Como pode um cristão ter algum tipo de carência? O nosso Senhor não é todo poderoso? Nós temos carência. É um equívoco pensar dessa forma. É um equívoco pensar que nós não teremos problemas. Amém? Para começar essa mensagem, eu preciso citar o início de todas as coisas. No início, em Gênesis, nós vemos que Deus criou os animais, não foi assim? Deus criou os animais e para cada animal que ele criava o seu par, criava para cada animal a sua fêmea. Ele criou o galo, não foi assim? Ele foi e criou a galinha. Ele criou o leão, logo veio a leoa. Criou o jumento, logo veio a jumentinha. Ele criou Adão. E já bastava. Não, vocês não estão entendendo, gente. Calma, deixa eu desenvolver a mensagem. Ele criou ali Adão, mas o homem estava só. Adão estava só. Mas Adão tinha uma identificação, Adão tinha um favorecimento que nenhum homem provou nessa terra. Adão tinha encontro, tinha um tete a tete, tinha uma intimidade, tinha um particular, um proceder, como você deseja falar. Ele conversava com Deus à virada da tarde, todos os dias. Todos os dias ele tinha lá a sua intimidade com o Senhor. E ainda assim, Deus todo dia, aquele que nos preenche, aquele que é o que completa as nossas vidas, ainda assim ele percebeu que Adão não estava completo. Ainda assim ele percebeu que Adão tinha carência no seu coração. Tudo aquilo que Deus foi criando, Deus criou e declarava que era bom, não foi assim? Porém, com Adão, Deus, ao perceber que ele estava só, Deus percebeu a carência no coração de Adão. Deus percebeu que somente ele para Adão não bastava. Ele estava incompleto e precisava de algo mais. Então Deus vai e cria a obra-prima dele. Deus cria a mulher. Amém? Ainda que Adão tivesse todo o suprimento biológico, ainda que Deus tivesse todo o suprimento vindo dos céus, ainda que Adão tivesse tudo, ele ainda tinha uma carência dentro dele. Ele ainda tinha a necessidade de uma companhia. Ele se sentia só, ainda que Deus estivesse com ele todos os dias. Ele estava só. Amém? O que eu quero te dizer nessa noite é que por mais que eu alcance uma espiritualidade, por mais que você alcance uma espiritualidade verdadeira, isso não quer dizer que nós não tenhamos carências, que nós não tenhamos necessidades. O fato de eu estar cercado da glória de Deus pela minha busca, pela minha intimidade com Ele diária, não impede que eu tenha necessidades. As necessidades, elas vão me visitar mais cedo ou mais tarde. Por mais que eu esteja no caminho que Deus me direcionou, eu posso não estar na direção que Ele tem para a minha vida. Ainda que eu esteja caminhando, eu posso não estar na direção. Só quem está caminhando sabe para onde vai. Esse texto quer nos mostrar que Deus, Ele quer que nós sejamos pessoas que se movem no sobrenatural. Amém? Pessoas que se movem rompendo em fé. Você se lembra daquele louvor antigo? Rompendo em fé? Declarava: cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Quem está comigo?
Desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou viver no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, rompendo em fé. Aleluia! Glorifica o nome do Senhor. Rompendo em fé, isso quer dizer que para cada dia eu terei que matar um urso, eu terei que matar um leão, porque eu preciso viver rompendo em fé. Amém? Eu passarei por necessidades, isso é inevitável, vai acontecer. Mas rompendo em fé, eu vou lutar, eu vou vencer. Eu vou plantar, eu vou colher. Mas eu preciso me mover no sobrenatural. É necessário que eu me mova no sobrenatural. Eu não posso ser um alienado nessa terra, entenda bem. Eu não posso ser uma pessoa espiritual alienada nessa terra. Mas eu preciso entender que ainda que as circunstâncias que eu viva sejam no natural, eu preciso reconhecer que elas existem. Eu não posso apenas me alienar e dizer eu sou um cidadão dos céus, como nós lemos ali no salmo inicial nessa noite. Eu não posso deixar de compreender que eu também me movo no natural. O natural também é presente no meu dia a dia. Eu preciso compreender isso. Isso faz parte da minha vida, isso faz parte da sua vida. Amém? E se você não buscar entender isso, você está enganando a si mesmo. Entenda isso. É um engano para você deixar de olhar para o natural. O natural, ele está presente. Amém? E quanto menos você espera, aquilo que você rejeita, te derruba. Quanto menos você espera, aquilo que você não deu atenção, passa uma rasteira em você. Amém? Nós temos uma autoridade que Deus nos deu no nome dEle, não é assim que a Bíblia diz? Se nós estamos cercados de opressões malignas, nós declaramos para essa opressão maligna, nós declaramos para esse levante, para que saia em nome de Jesus. E a Bíblia diz que pelo nome de Jesus, ela tem que se render, ela tem que sair. É isso que a palavra de Deus nos orienta, isso é claro, amém? Só que isso já não existe com a nossa carência. Eu não posso chegar e dizer, vontade de namorar uma moça, saia em nome de Jesus. Vontade de querer olhar uma revista de mulher, saia em nome de Jesus. Mulher bonita que está no meio da rua, saia em nome de Jesus. São seus olhos que têm que sair. Amém? Amado varão, valoroso. Amém? Eu não posso expulsar as minhas fraquezas em nome de Jesus, porque a fraqueza vai dar risada de você. Não é isso que acontece? Espinho na carne, saia em nome de Jesus. Ele vai continuar lá. É para te edificar que ele está. O espinho na carne edificava Paulo, como ele declara na Bíblia. Ele existia lá para ele entender, Paulo, você é homem, você é um ser finito. Deus, o teu Senhor, Ele é um Deus infinito. Portanto, não se esqueça. Por isso, o espinho ficará lá, Paulo, para você permanecer entendendo que você depende de mim.
Amém? O espinho na carne permanece na tua vida para que você entenda essa fraqueza, para que você entenda que você precisa dela para a sua edificação. Amém? Você pode repreender o quanto você quiser, faz parte da nossa constituição. Não se esqueça disso, nós temos que aprender a conviver com esse espinho na carne. Amém? Nós precisamos estar no controle dele, nós não podemos deixar que ele tome o controle das nossas vidas. As nossas fraquezas não podem passar por sobre nós. Amém? Por mais que você seja alguém espiritual, você não pode esquecer que você é carne, que você é ser humano, que você é finito, que você tem carências, que você tem fraquezas, que você precisa lidar com elas. E no texto dessa noite, nós vemos que retrata algumas necessidades do homem, que se nós identificarmos ela e não deixarmos ela de lado, nós não seremos traídos por nenhuma dessas fraquezas, por nenhuma dessas necessidades, e nós não teremos culpa em relação a ela. Se você for analisar e permanecer com o teu texto aberto, o texto-chave dessa noite, em Marcos 6, versículo 30 e 31, já revelam a primeira necessidade. Se você for comigo e se você acompanhar, você vai compreender essa primeira necessidade. Nesse início de texto, nós vemos ali discípulos ansiosos pela chegada do mestre para contarem aquilo que eles tinham realizado, aquilo que eles tinham ensinado, as obras que tinham acontecido. Eles estavam esperando a chegada do mestre. Eu preciso compartilhar tudo aquilo que aconteceu. Eu preciso compartilhar com o meu Senhor, contar as novidades, contar como é que foi os endemoniados, aqueles que foram curados. Eu preciso compartilhar. Eles precisavam compartilhar. E aí Jesus chega no versículo 31 e já mostra a primeira necessidade que está sobre o ser humano. E diz: ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque haviam muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Olha o princípio que Jesus está trazendo aqui. Jesus, a primeira coisa que ele faz, eles estavam lá, imagina aquela coisa, um em cima do outro, querendo contar para Jesus as novidades. Jesus diz: vamos dar um tempinho aí, gente. Vamos procurar um lugar deserto. Vamos descansar. A primeira coisa que Jesus fala, e ele diz, um lugar deserto para repousar. Por quê? Porque muitos iam e vinham. Não adiantava eles irem querer descansar ali, montar ali o seu descanso naquele lugar onde o povo estava. Primeira necessidade que Jesus traz é a carência emocional. Primeiro ponto que Jesus traz aqui, ele está falando que o ser humano ele precisa de descanso físico, ele precisa de descanso emocional, ele precisa de descanso. O ser humano precisa descansar. Amém? Quando nós estamos cansados, nós perdemos a excelência no servir. Nós já não temos a mesma intensidade na nossa obra, nós não temos a mesma intensidade no servir, porque o cansaço ele toma conta do ser humano. Eu falo isso sempre com o missionário quando ele retorna, para que ele tome muito cuidado na estrada, porque além de ele estar no meio de uma batalha, ele não pode deixar o cansaço físico tomar conta dele, pelo perigo que ele corre lá. O cansaço físico faz com que uma pessoa numa estrada já não dirija com a mesma excelência. Não é isso que acontece? A mesma coisa eu falo com o nosso irmão de Barretos, com o presbítero aqui da casa. Eu falo para tomar muito cuidado, para ter atenção, se necessário for, abram as janelas, gritem, mas permaneçam atentos. Porque senão a excelência você perde. Amém? Quando nós estamos cansados, nós diminuímos o nosso trabalhar. Nós temos esse problema que precisamos nos atentar. Quando estamos cansados, nós não conseguimos discernir com integridade. Nós não conseguimos ter a ideia da potencialidade que Deus nos deu. Nós começamos a nos tornar frágeis diante da nossa deficiência, da nossa necessidade, diante da nossa carência. Esse é um grande problema. Nós fazemos tudo pela metade. Por isso eu já compreendo o que Mateus 11:28 diz, quando Jesus fala: vinde a mim, todos que estão cansados,
todos que estão sobrecarregados ou oprimidos, que eu vos aliviarei, eu darei descanso a vocês. Jesus faz esse convite porque foi para esses que Jesus veio. Jesus fala para termos atenção nesse ponto, porque Ele trará refrigério para nós. Ele será o nosso refrigério. Jesus está dizendo aqui nesse primeiro versículo que existem muitas carências humanas que precisam ser trabalhadas na vida do homem. Amém? Muitas vezes nós temos aquela coisa, o conceito gerado em nós, o desligar da tomada, o nos desligar das nossas atividades, é coisa que temos que deixar em segundo plano. Nós não podemos descansar, nós não podemos, é perda de tempo, nós não podemos parar. Muitos vivem no trabalho, naquela intensidade, naquele lance workaholic, o 100% trabalho, meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra, eu preciso continuar, sempre intenso, mas isso cansa. Eu me lembro, em uma promoção que eu tive no Santander, quando eu trabalhava no banco, eu me lembro que eu saí de uma área operacional e eu fui para uma área de negócios. Para quem é funcionário, para quem trabalha, tem alguém que trabalha em banco aqui? Você entende o que eu estou falando? Você sair de um operacional e ir para uma área de negócios, você está indo para o chique do banco. Você está indo para a máquina de fazer dinheiro do banco. É o que pensa para que o operacional execute. Maravilha, cheguei lá, primeiro dia, fomos almoçar. Maravilha, fui lá, diretoria, aquela coisa, né? Já fui com o peito estufado. Aqui eu fui até com crachá no peito. Eu sou aquele que trabalha na área de produtos. Só que eu sentei para almoçar, e aí começa, trabalho, e eu ficava olhando de um lado para o outro. Eu falei, não acredito. Eu falei, talvez seja o primeiro dia, eles querem mostrar serviço, eles querem mostrar que se eu for um preguiçoso, eu não vou dar certo naquele lugar. Eu entendi, maravilha, vamos esperar o segundo. Segundo dia foi igual, primeira semana, primeiro mês foi igual. Falei, não. Primeira oportunidade que eu tive, eu já saí, já fugi. Eu falei, não, na minha hora de almoço eu preciso renovar, eu preciso entender aquilo que a função me exige. Eu preciso ter o meu momento de tranquilidade, não dá. Então foi algo que eu trabalhei na minha vida, foi algo que eu tirei o viciado em trabalho. E bancário é um bicho viciado no trabalho. Graças a Deus que eu fui liberto em nome de Jesus. É brincadeira, viu? Trabalhar em banco é maravilha, só que não é o chamado para a minha vida, tá? Que Deus te abençoe e te honre lá em nome de Jesus. Só que muitas vezes nós achamos até legal, nós achamos bacana estarmos cheios de trabalho, agenda cheia, ocupados, não consigo nem atender o telefone, nós achamos isso maravilhoso, não tem horário para nada. Só que se você não se atentar a essa carência, se você não se atentar a essa necessidade emocional, você acaba perdendo o próprio sabor da vida. É o esposo que começa a perder o sabor do seu casamento, começa a perder o sabor pela esposa, começa a perder o sabor pelas coisas de Deus, começa a perder o sabor pelos filhos, começa a perder o sabor pelas amizades, começa a só pensar no trabalho. Perde o sabor das coisas maravilhosas da vida, porque está sempre cansado. Ficamos então sobrecarregados e oprimidos. É o que Jesus fala, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos. O Senhor está dizendo que precisamos descansar. Vai entendendo onde Deus está querendo nos levar, amém? Nós nos encontramos muitas vezes em meio a uma multidão. Nós nos encontramos muitas vezes em meio a um povo, pessoas que não se sentem amadas, pessoas que não conseguem se manter em meio a um grupo, ou sempre estão afastadas, porque estão
cansadas porque estão sobrecarregadas, não conseguem permanecer em meio a um povo, não conseguem permanecer em meio a um grupo. Não necessariamente por causa do cansaço físico, mas a carência emocional. Um exemplo, quando nós decidimos alugar um salão de baixo para que aqui, você que é novo, tem menos de 2 anos aqui, o nosso salão era na parte de cima, a igreja era virada para lá, aqui era os ministérios, era cantina, era a minha sala, era a intercessão, o infantil era aqui em cima do altar. E quando nós decidimos, quando a porta se abriu, como eu sempre faço, eu chamei a liderança e falei: Deus está abrindo essa porta, e aí? Conversamos acerca de prós e de contras, e a liderança falou: vamos junto. Decidimos alugar então o salão e começamos. Só que nesse meio havia uma parede de drywall, tipo essa daqui, e nós começamos então a derrubar, nós começamos a preparar aquele salão lá de baixo, estava bem judiado. Mas o que eu quero te dizer? O povo, ele se uniu, ele começou, muitas vezes viramos noites aqui, pintamos aqui, fomos arrumando tudo, e ainda vamos arrumar mais. Mas o que eu quero dizer é que o povo se uniu de uma forma, mas após uma boa noite de sono, o cansaço, ele era recuperado. O cansaço, ele saía, nós ficávamos então renovados, estávamos prontos para a próxima. Amém? Agora, começa a ser perseguido no trabalho. Começa a ser perseguido na sua universidade, no seu dia a dia. De repente você foi traído. Começa a passar por esses problemas, decepções profundas. Comece a ter esse cansaço que é interno. Você vai se deitar, o sono ele não vem. Mas você está cansado, você está com peso, parece que tem 1 tonelada nos seus ombros. E aí você começa medicamento para dormir. Só que ele para de fazer efeito. Você começa a dobrar a dosagem, até mesmo triplicar a dosagem. Chega uma hora que você desaba, chega uma hora que você desmaia. E como é que você acorda no dia seguinte? Mais cansado ainda. Então por isso Jesus está dizendo: cuidado com a carência emocional. Cuidado com o peso emocional sobre a tua vida. Cuidado com esse problema. Cuidado com isso. Você precisa entender que o cansaço na alma, ele não se resolve com uma noite de sono. O cansaço na alma precisa haver cura. O cansaço na alma precisa de descanso emocional. Não adianta você vir querer oferecer algo que você não tem. Vai ser um peso, vai ser um martírio para você. Você precisa descansar. Amém? Porque quando nós não descansamos, estamos com esse peso, nós fazemos a obra de Deus em vão. Nós fazemos a obra de Deus parecer vazia. Nós não temos prazer por servir a Deus. E como isso é ruim. O Senhor vem e entrega a sua bênção, nós não usufruímos dela. Nós não aproveitamos da sua bênção porque estamos cansados. Por mais que você possa ser o mais espiritual, você se aproxima do enfermo, ora por ele, a enfermidade sai, a dor sai, o incômodo sai. Mas você pode estar com o peso sobre a tua vida, você precisa de descanso. E Jesus diz: venham a mim e encontrem a paz. Venham a mim e encontram a paz necessária para você ter um encontro com você mesmo. Não seja um doente na alma. Não seja aquele que tem os seus sentimentos feridos, porque aquele que está ferido fere pessoas. Por isso, busque a cura para a sua alma. Busque a cura para as suas emoções. Amém? Pare de pensar que o descanso vai fazer de você uma pessoa que todos vão olhar e vão dizer: lá está um vagabundo, lá está aquele que não quer trabalhar. Você precisa do momento de descanso. E esse princípio vem em Gênesis. Deus cria o mundo nos 6 dias e no último dia, no 7º dia, ele descansa. Deus precisa de descanso? Não. Mas ele queria trazer um ensinamento
para os seus filhos. Que Jesus vem e reafirma no Novo Testamento. Reafirma da necessidade que nós temos. Amém? Então não deixe com que a carência emocional te traia. Você pode estar ferido e é aquilo. Primeiro sorrisinho que vem na tua frente, você já é derrubado. A carência te derruba, te passa uma rasteira. Pensa em alguém que escuta pessoas chorando, arrependidas acerca de experiências amorosas frustrantes. Mas era o homem da minha vida. Era a mulher que Deus me entregou. Uou. Era tudo para mim. Guarda o teu coração. Deus, Ele tem o melhor? Tem. Porque Ele é bom a todo tempo. Mas entenda que sempre que a oportunidade, que começar a haver a oportunidade, a movimentação no mundo espiritual começar a ocorrer, entenda que o nosso inimigo, ele é delator da nossa bênção. O nosso inimigo, ele percebe que as coisas estão mudando, que o mundo espiritual está girando em favor do João, em favor da Maria, mas ele quer impedir a bênção do Senhor. Então ele começa a apresentar os pratos de lentilha. Ele começa a apresentar as facilidades. Portanto, não permita que a carência emocional te traia. Amém? Segunda necessidade, versículo 34, vá lá comigo. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão por eles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Amém? Como ovelha sem pastor. Jesus viu uma necessidade aqui. E quando ele olhou para aquela multidão, muitas pessoas, Jesus, ele olha de uma maneira diferente que nós. Quando ele viu a grande multidão, como que o versículo segue? Ele teve compaixão deles. Então aquela multidão começou a ser gente. Ele começou a olhar individualmente a cada um. Ele teve compaixão do povo. E ele viu um povo perdido. Não há nada mais que fira o coração do nosso mestre do que ver pessoas sem direção. Pessoas perdidas. Pessoas que não conseguem compreender o que Deus tem para elas. Segunda necessidade é a necessidade de afirmação. Todo ser humano precisa se autoafirmar. Todo ser humano passa por esse problema. Jesus olhou para aquela multidão e viu um povo perdido, e a Bíblia diz que fere-se o pastor e dispersam-se as ovelhas. As ovelhas ficam sem direção. As ovelhas ficam caminhando perdido, como que em círculos, sem saber para onde estão indo. O fato de estarem caminhando não quer dizer que possuam uma direção. Amém? Como isso é vivo nos dias de hoje. Jesus olhou para aquela multidão e viu pessoas sem direção, pessoas sem entender o propósito que Deus havia dado a elas. E aquilo gera a compaixão no coração do mestre, e ele começa a entender: eu preciso dar direção para o meu povo. Eu preciso mostrar o caminho que meu povo precisa marchar. O meu povo não pode mais andar a esmo. Não pode estar como um barco à deriva. O meu povo precisa de direção. Não posso vê-los perdidos. O coração deles se aperta. São pessoas que precisam de afirmação. Ainda que estão perdidas, não pedem ajuda, porque estão buscando se autoafirmar.
Muitas vezes o orgulho vem e impede a pessoa de pedir ajuda. Deixa que eu vou. A vida está me levando, eu vou continuar. O vento está direcionado, eu não sei para onde eu vou. Pelo menos eu não estou parado. E esse versículo diz que pessoas sem direção precisam de misericórdia e de ensino. Sem misericórdia e ensino do Senhor, elas estão perdidas. Por que isso? Todo ser humano, ele tem uma necessidade. Ele tem uma necessidade de se afirmar, de se conhecer, de buscar entender qual é a sua habilidade que ele tem nessa terra, qual é a sua capacitação, em que ele se destaca, em que ele pode oferecer conhecimento a outros. Ele precisa se autoafirmar. Ele precisa descobrir para quem foi criado. Ele precisa entender qual é a minha chamada, para que Deus me quer nessa terra, qual é a minha especialidade, em que eu vou oferecer ao mercado de trabalho conhecimento, onde é que eu vou me encaixar. Tudo isso para a pessoa se sentir valorizada, porque ela precisa de afirmação, ela tem essa necessidade. E para que a necessidade de autoafirmação? Para que a pessoa se sinta útil. Não há nada pior do que a pessoa não sentir utilidade na sua vida. É por isso que a depressão muitas vezes toma conta das pessoas, pelo fato das pessoas não se sentirem úteis, é que elas decidem dar um fim em suas vidas. A pessoa que está desempregada, ela sabe, tem alguém nessa condição aqui? Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa vir ao encontro, Pai, desses meus irmãos, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que haja fila de testemunhos para glorificar o Teu nome, Senhor, por portas de empregos que foram abertas, ó Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai, essa sentença, Pai, não prosperará sobre a vida dos nossos irmãos, ó Pai. Eles não são desempregados, eles estão na condição de desemprego, Pai. Portanto, em nome de Jesus, que a Tua porta se abra, Pai, para os Teus filhos fiéis. Em nome de Jesus, amém? Aleluia. Mas você que está nessa condição, ou você que já passou por essa condição, você sabe que não há nada pior do que você participar de uma roda de conversa e as pessoas perguntarem para você: o que você faz da vida? E você tem que engolir seco e dizer: no momento eu estou desempregado. Só quem fala isso sabe que você não responde com os lábios, você responde com a alma. Você entrega a sua alma ali naquela resposta. Eu falo: eu estou desempregado. Vontade de gritar você tem naquele momento. Vontade de pedir ajuda. Vontade de sair daquela roda naquele momento e enfiar sua cabeça no chão, se possível fosse. Só que aquele que busca por trabalho não busca para querer se sentir bem no meio dessa roda. Se busca porque quer se sentir útil. Se busca para ser honrado, para ser respeitado. Vou te dizer algo, o testemunho do nosso irmão hoje, a gente sabe que o Gabriel não somente, ele tinha os olhos dele voltados para a família, em momento nenhum ele deixou isso de lado. Só que havia algo dentro dele que gritava: eu preciso me recolocar. Ele precisava se sentir útil, ele precisava se sentir honrado, ele precisava se sentir respeitado. É isso que nós precisamos. Isso faz parte de autoafirmação. É uma necessidade que nós temos. Tem alguém aqui que não precise de afirmação? Já começa a mudar acerca da pergunta inicial. Aquele que está nessa situação chega a sentir dor. Você sente dor não pela necessidade do final de semana, de você comprar uma pizza no final de semana.
mas você sente aquela dor pelo valor que está quebrado dentro de você, pelo valor que se quebrou, porque sem pizza o ser humano vive, não vive? Sem um lanche, sem uma comida no final de semana, todo ser humano vive. Todo ser humano se adapta à necessidade que for. O Senhor nessa noite está reconhecendo em você, para aquele que se abre de todo o coração, está reconhecendo a sua necessidade de afirmação. E o Senhor nessa noite traz o servo dele para te dizer: não se desespere, não seja precipitada, não seja precipitado, espere no Senhor, espere no Senhor, que Ele vai te trazer a luz. Para que área profissional eu vou? Eu presto esse concurso, eu entro nessa faculdade, o que eu faço? Eu fecho esse negócio, eu faço sociedade com essa pessoa, o que eu faço? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus fala isso, e Ele está dizendo isso porque o dia, entenda bem, porque o dia da sua honra, da sua afirmação virá. Amém? Afirma isso para a pessoa do seu lado: o dia da sua afirmação e da sua honra virá. Amém? Mas fala como o profeta do Deus vivo, não fala como esse crente sem fé. Fala: o dia da sua afirmação virá, o dia da sua honra virá, em nome de Jesus. Amém? Seja profeta de Deus nessa noite. Amém? Na sequência do texto nós vemos uma outra necessidade. Vai me acompanhando, não vai perdendo. Deus falou para nós através do seu filho aqui no texto. Nós vemos que Jesus se importa com a nossa carência emocional. Jesus, Ele se importa com a nossa necessidade de afirmação. Versículo 35 e 36 ele continua: e como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não tem o que comer. Deus reconhece a nossa necessidade emocional, a necessidade da cura, do tratar na nossa alma. Deus reconhece a nossa necessidade de afirmação, mas Ele também reconhece essa terceira necessidade, necessidade material. Nós passamos por elas, amém? Nós temos a necessidade. Eu falo do pão e do leite, amém? Nós temos a necessidade do pão e do leite. Nós precisamos ter o pão e leite na nossa casa. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite, de que Deus, Ele não vai achar ruim que além de você clamar pelo teu pão e pelo teu leite, que você clame pelo presunto e pelo queijo no meio do pão. Isso não é nada demais. Eu quero que você entenda isso. Deus, Ele não quer que você seja um miserável. Entenda o que eu estou falando. Não seja um religioso, não seja alguém que crê que aquele que é miserável é alguém que tem intimidade com Deus. Entenda muito bem isso. Ele sabe das nossas necessidades materiais. Essa é uma boa nova que você precisa guardar no teu coração. Deus, Ele se preocupa. Jesus sabe que o leite, ele é importante. Ele sabe que você também quer colocar ali o teu achocolatado no leite, que você quer colocar a tua fruta. Deus sabe que você quer fazer a tua vitamina. Deus sabe da tua necessidade. Deus sabe que você tem os teus desejos. Deus sabe da tua preferência. Glória a Deus pelo pão e pelo leite, mas glória a Deus também pela mistura neles. Amém? Glória a Deus acima de todas as coisas. Nós temos que dar graças a Ele. Graças por tudo. Ele sabe da nossa necessidade material, mas me diz uma coisa: quem aqui já orou agradecendo pelo fogão que tem na sua casa? Aleluia, pessoas que compreendem. Você já orou agradecendo pelo liquidificador que faz a tua vitamina? Obrigado, Senhor, porque eu tenho um liquidificador. É dar graças, porque Deus entende que você é grato diante da tua necessidade material. Outro dia eu estava com
com um Xandinho na cozinha, a gente dando graças pelo Tostex. Mas não aquele simples, aquele que vem na maquininha, aquele que você coloca direto na boca do fogão. É o melhor. É o melhor de todos. O lanche fica perfeito. Para fazer para a criançada com rapidez, é o melhor que tem. Graças a Deus pelo Tostex. Amém? Deus sabe que você ama a tua esposa. Deus sabe que você ama a tua noiva. Deus sabe que você quer agradá-la. Deus sabe que você quer de vez em quando levá-la para comer um lanche. Deus sabe disso. Deus sabe da tua necessidade. Não é novidade alguma para Ele. E posso te dizer algo, Deus, quando Ele olha para os seus filhos na terra, indo comer um lanche, curtindo na terra, isso agrada a Deus. Isso agrada ao nosso Senhor. Ele vibra por ver os seus filhos tirando uma onda, aproveitando a vida. Ele vibra por isso. Ele se alegra em ver os seus filhos aproveitando. Você pode estar aí no auge da sua religiosidade dizendo: pastor, tudo isso que você está falando é baboseira, pastor. Tudo isso que você está falando é bobagem, é efêmero, é temporário, Senhor. Tudo isso que o pastor está falando não tem necessidade. Quantas pessoas estão passando fome? Quantas pessoas às vezes só têm o pão duro para comer? Queria trazer um exemplo de uma atitude de guerra que teve esse final de semana. Teve uma irmã nossa, por favor não se manifeste em nome de Jesus. Ela decidiu levar 3 crianças para sua casa para passar o final de semana. Corajosa, guerreira, mulher de fé. E vai lá, faz o seu melhor. E vai e prepara uma lasanha de frango espetacular. Aí chega a primeira com requeijão, né? Chega a primeira, não gosta de frango. Chegou a outra, não gosta de requeijão. Ah, é? Por favor, me acompanhe até a sala, ela falou. Isso foi o que nós ficamos sabendo. No mínimo ela falou, junto. Toda sentada aqui no sofá. E ligou um vídeo. O vídeo foi de crianças passando fome na Angola. Mas para entender, é uma realidade. Nós não podemos tampar os nossos olhos. E louvado seja Deus por missionários que lá estão. A igreja Bola de Neve está como igreja lá na Angola. E louvado seja Deus por isso. Mas ela chegou com essa atitude de guerra e mostrou, falou, dá uma olhada aqui essas crianças. Elas estão comendo coisas que estão no chão. Às vezes, excremento de animal. E vocês estão aqui reclamando por causa de requeijão, por causa de frango. Toda sentada na mesa agora. Não foi? Eu sei que me contaram aí que as crianças falaram, eu amo lasanha de frango. Foi uma atitude de guerra, mas foi algo necessário para que, desde criança, ensine o caminho que ela deve andar. Ensina que ela precisa entender o quão difícil é colocar um prato sobre a mesa. E ainda mais um prato requintado como aquele. É difícil. Mas Ele sabe das nossas necessidades materiais. Deus sabe disso. Deus sabe que nós precisamos, nós temos necessidades materiais, ainda que nós não morramos. Ainda que não haja um desespero porque eu não como o que eu quero todos os dias. Mas eu sei que de repente vai ter um dia no mês que Deus vai me agraciar. E louvado seja Deus por isso. Ainda se não agraciar, louvado seja Deus por isso. Eu tenho que ter essa certeza dentro de mim de que eu tenho necessidade, mas que Deus, segundo a sua infinita misericórdia, supre todas elas. Deus tem poder para isso, nós temos direito. De repente você diz aí para mim, puxa vida, minha vida mudou tanto. Hoje eu ando de ônibus para cima para baixo. Glória a Deus que você tem o recurso para pagar o teu ônibus. Mas eu vou dizer, não se escandalize. Você tem direito a ter o teu meio de transporte. Não é nada demais você sonhar, mas também sonha com os pezinhos no chão, né? Você pode ter teu poisé, você pode ter ali, você pode ter o seu meio de transporte. Se você não o tiver, glória a Deus por isso. Se você o tiver, glória a Deus por isso. Mas Deus sabe das nossas necessidades.
Deus sabe disso. E eu me lembro quando a família do Gabriel e da Dani ficaram a pé por um certo tempo com 3 crianças. É difícil. Mas se aquele espinho na carne não apertasse o calcanhar da família, a família não estaria no nível de intimidade que hoje está. Havia necessidade do espinho na carne. Amém? Basta de hipocrisia religiosa. Basta de pensar que você não tem direitos nessa vida. Deus sabe do teu coração. Entenda que a tua vontade, ela não pode passar da vontade do teu Deus. Mas você pode ter sonhos. Deus, Ele te libera. E Ele escreve um salmo, inclusive, para dizer o poder que há no sonho. Salmo 126 diz que Ele vem para restaurar a sorte de Sião. Ele diz que ficamos como quem sonha. Você não sabe se você está acordado, se você está dormindo. Aquele efeito do sonho é uma bênção, é uma alegria. Cuidado para você não fazer aquela oração que a mulher cananeia fez em Mateus. No Evangelho de Mateus, Mateus 15, 22, ela vem clamando por migalhas que caiam da mesa. Senhor, as migalhas já trazem alimento. Só que Jesus não responde de bate-pronto a ela. Jesus não traz a resposta a ela. Ele viu que a mulher estava ali seguindo seus discípulos, mas ele não traz a resposta imediata para ela. Mas até que o silêncio venha a ser rompido, Jesus vem e diz: eu fui enviado para os filhos de Israel, eu fui enviado para os perdidos da casa de Israel. Ou seja, eu fui enviado aos filhos. Ele deixou bem claro: mulher, você não é filha. Ele deixou bem claro, a tua postura não é de filha, porque o Filho de Deus não pode se contentar com as migalhas. O Filho de Deus se contenta com o pão que está por sobre a mesa, e esse pão ele é abundante. Amém? Nós temos essa abundância à nossa disposição, em nome de Jesus. Portanto, não peça por essas migalhas. Amém? Migalha é para quem não é filho. Quem é filho tem o pão. Quem é filho tem o pão abundante. A Bíblia diz que todas essas bênçãos te alcançarão. Deus sabe que nós temos necessidades, amém? E porque nós somos filhos e herdeiros em Cristo Jesus, é que nós queremos o pão que está sobre a mesa. Amém? Isso não é pecado você desejar isso. Amém? Porque eu sou pai, eu entendo que eu quero o melhor para minha filha. Amém? Lucas 11, versículo 13 diz: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Se eu posso dar o melhor para minha filha, eu vou dar. Por que eu vou oferecer o pior, se eu posso dar o melhor? Claro que eu faço algumas exigências, claro que eu faço ela compreender a dificuldade que é o melhor que eu estou dando a ela, o preço a ser pago por aquilo. Se eu posso ir a uma loja de bicicleta e oferecer uma bicicleta nova a ela, por que eu vou ir lá no ferro velho, pegar aquela pior bicicleta e oferecer a ela? Que lição é essa que eu quero dar a ela? Quem é pai aqui? Você está me entendendo? Quem é pai consegue compreender isso? Em nome de Jesus, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, digam amém se compreendem para essa palavra. Aleluia, senão você me deixa aqui à beira de um infarto, amém? Quem é pai entende o que eu estou falando. O meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus dá sempre o melhor, porque Ele sabe das nossas necessidades, amém? Ele tem prazer em ver os seus filhos usufruindo daquilo que Ele oferece. Existe uma outra necessidade que está no versículo 40. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. Antes de desenvolver, eu queria que você entendesse, a tensão começou aqui.
Na hora que chegou a hora da comida, era uma multidão, homens, mulheres, crianças, mas Jesus não queria saber. Ele só chega e pergunta: o que vocês têm de comida? Ofereça. Imagina aquilo, um olha para o outro e diz: meu Deus, o que nós temos? Nós não temos nada. E o que eles acharam? 5 pães e 2 peixinhos. E olha só, a Bíblia diz que 5.000 homens foram alimentados. A Bíblia não contava naquela época, não havia contagem de mulheres, de crianças. Mas se nós fazemos uma compreensão de que para cada homem na terra há um número aproximado de 3 mulheres, nós fazendo ali uma conta rápida, nós podemos declarar que no mínimo haviam mais de 15.000 pessoas naquele local. A história vocês conhecem. Jesus chega e diz: vamos acabar com essa história de multidão. Vamos acabar com essa história de massa. Ele separa o povo em células. Ele separa ali 100, 50, maravilha. O que é que vocês têm? Pão, peixe, me dá. Ele vem, pega e levanta para o alto. E então a multiplicação ocorre. E então a Bíblia diz no final de que todos se fartaram. Jesus quer que você se farte. Amém? E por que eles se fartaram? Eu quero que você entenda um princípio. Por que é que aconteceu essa multiplicação? Porque Jesus só pode multiplicar aquilo que é colocado em suas mãos. Vou repetir de novo. Jesus, ele só pode multiplicar aquilo que é colocado nas mãos dele. Então eu quero que você entenda que você precisa consagrar aquilo que Deus te dá. Você sabe que ele compreende as tuas necessidades, mas não adianta nada se a tua vida não for entregue no altar do Senhor. A multiplicação não vai acontecer. A multiplicação, ela é condicional à entrada do Senhor na tua história. Quando Ele multiplica, Ele conhece a nossa necessidade de comunhão social. E então ali, a Bíblia diz que os cestos começaram a ser repartidos e todos ali comeram abundantemente. Jesus, Ele retirou o rótulo de multidão e começou a tratar individual. Rodolfo, Alisson, Flaviana, Thaís, começou ali falar nome por nome, começou a tratar de maneira individual, porque Deus nos trata assim. Ele olha para a multidão, mas Ele conhece a cada um pelo nome. Ele conhece a cada um de maneira individual. Ele conhece a necessidade de cada um. Ele vai olhando para cada um e Ele vai suprindo as necessidades de cada um. E Ele foi ali nesse milagre, Ele separou em grupos. Mas o que é que Ele queria dizer com isso? Essa eu vou te pegar. Isso nos remete aos dias de hoje na igreja. Quantos irmãos aqui você conhece apenas a nuca dele? O teu relacionamento é com a nuca dele. Você conhece apenas a nuca do teu irmão. Você não consegue olhar para os olhos dele. Você não vê o que ele está passando. Você não consegue ter compaixão, porque você não consegue olhar nos olhos do teu irmão. Acaba o culto, vai cada um para o seu lado, e não consegue ver a compaixão ali. O ideal era que a igreja fosse redonda, para que todos ficassem de frente um para o outro, para que você pudesse olhar para o teu irmão e pudesse declarar que Deus te abençoe, Deus é contigo, a palavra está falando contigo. Você vai lá, segura na mão do teu irmão, fala: vamos junto, vamos passar por isso. A troca de olhar. Por que Jesus fala que o momento de mais intimidade é quando nós nos assentamos à mesa? É porque na mesa ninguém fica de costas para ninguém. Todos ficam de olho no olho. Todo fica na maior expressão de intimidade. Todos ficam olhando. Por isso que aqui na igreja, não digo só na igreja Bola de Neve, na igreja cristã brasileira,
nós temos mais pessoas doentes do que saudáveis. Por isso que nós temos esse grande problema, porque nós apenas nos preocupamos, ou nós temos o hábito de olhar apenas para a nuca do nosso irmão. Nós não olhamos para ele, nós não olhamos para as suas necessidades, nós deixamos o nosso Senhor que cuide dele. E nós temos o contexto bem aplicado para o nosso dia a dia. Nós temos aqui, nós nos movemos em células. Nós somos uma igreja que possui células. E as células, elas são justamente para isso. A célula serve para você criar vínculo, para você poder olhar no olho do teu irmão. De repente você está aqui, não consegue desenvolver uma amizade. E a célula está aí para isso. Nós temos essa grande oportunidade. O Senhor, Ele está querendo dizer nessa noite que Ele sabe que você precisa ser inserido no meio do povo. De repente você já é membro dessa casa, mas você não se sente como tal. Você não se sente inserido em meio ao povo. Você precisa de comunhão. Quantos são os finais de semana que você passa ali, de repente em frente à televisão, de repente chorando na sua cama, com desejo de estar no meio do povo. Mas vem um próximo culto e você vai e volta a olhar a nuca do teu irmão. Como isso aperta o coração. Nós precisamos uns dos outros desesperadamente. Nós temos essa necessidade, nós precisamos um do outro. E isso só é suprido quando há relacionamento. Quando o relacionamento se estabelece, isso acontece. Jesus nessa noite está dizendo: eu sei que você precisa dessa transformação na sua vida. Eu sei dessa tua necessidade. Ele diz: eu sei. Como é bom ser chamado pelo nome. Como é bom ser chamado pelo seu nome. Como isso agrada o coração. E essas carências têm ferido a estima das pessoas. Por isso elas precisam de autoafirmação. Por isso que elas têm problemas emocionais. É por isso que elas têm essa necessidade de afirmação. Deus quer que com essa palavra você não permita que as suas carências incendeiem a tua vida. Convençam que Ele não se preocupa com você. Ele diz que Ele veio para suprir a tua necessidade. O que Ele quer te dizer é: filho, eu te amo. Filha, eu te amo. Filha, não se sinta só. Filho, não se sinta abandonado. Venham a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Se você acredita que o teu Senhor, Ele não mente, entenda que Ele sabe das tuas necessidades pelo nome. Ele conhece cada necessidade tua. Ele conhece cada problema por que você está passando. Por isso que a mensagem desta noite possa mexer no teu interior. Que você possa nessa noite compreender que o teu Deus, Ele te ama. O teu Senhor quer suprir as tuas necessidades. Mas para isso você precisa ir ao encontro dEle. Eu queria nesta noite poder fazer um convite a você que nos visita pela primeira vez, ou você que ainda não teve a oportunidade de permitir que o teu Senhor, permitir que Jesus seja o teu Senhor. Parar de tentar resolver os problemas, parar de querer ficar se atropelando com as tuas necessidades. Ele quer tomar o controle da tua vida, Ele quer te ajudar. E Ele diz que Ele não quer apenas uma parte, Ele quer o 100%. Por isso,
Você que nessa noite entendeu que essas necessidades precisam ser supridas, essas necessidades precisam de alguém para conduzir o caminho para a decisão certa. Jesus diz para você: venham a mim. Você que identificou seu cansaço, você identificou que você está por muitas vezes opressa. A forma que você tem de identificar a tua necessidade de que Jesus te ajude na tua caminhada é a tua entrega, a tua aliança nesta noite. Portanto, se você está nessa condição, deseja convidar Jesus para entrar na tua vida, levante a sua mão aí no seu lugar. Eu gostaria de fazer uma oração pela sua vida, amém? Aleluia. Eu gostaria de fazer uma oração para aquele que deseja que Jesus entre no seu caminhar, mas também para aquele que deseja restabelecer a sua aliança com Ele. Você que está nessa condição, que deseja mudar a tua vida, para que Jesus Ele entre, fica de pé no seu lugar. Eu gostaria de orar por você, amém? Fica de pé. Você que levantou sua mão, você que tomou essa decisão, você que deseja essa mudança, não se envergonhe. Jesus Ele quer espaço na tua vida. Por isso, você que ficou de pé no seu lugar e deseja essa aliança, repita essa oração comigo. Pai, nesta noite, eu declaro que eu não posso viver com estas falhas me assombrando. Por isso, Senhor, eu te peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados. E nesta noite eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu declaro que eu afirmo a minha aliança com o Filho de Deus, com Jesus Cristo. E nesta noite eu declaro que Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar. E ao terceiro dia Ele ressuscitou. E hoje vivo está à direita de Deus Pai, intercedendo pela minha vida. Por isso, Senhor, eu declaro que Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu único e suficiente Senhor da minha vida, Salvador da minha vida, Redentor da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida, e a partir de hoje estabeleça um novo tempo, um novo caminhar, uma nova aliança. Eu firmo com o Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu apresento cada vida que fez essa oração pela primeira vez, ou que nesta noite reafirmou a sua aliança, o seu voto de querer caminhar contigo. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa firmar os seus pés na rocha que é Jesus. Que eles possam compreender a profundidade do seu amor. Que eles possam compreender a esperança da glória de Deus que vive no Senhor. Em nome de Jesus, nós como igreja, nós celebramos a essas vidas com alegria. Demonstramos a nossa alegria nesta noite, em nome de Jesus. Coloque-se de pé no seu lugar. Vamos terminar esse culto adorando a Deus.